E aí, minha gente, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais uma demonstração de pintura, né? Hoje eu vou continuar com o amarelo e, como eu já estava falando antes, o amarelo é um caso à parte. Ele é uma situação um pouco mais delicada. O amarelo sem o preto, né? Essa escala que eu vou trabalhar aqui do lado. Porque ela tem uma chave baixa, que na verdade é tipo uma chave média. Ela não tem uns tons muito escuros, então eu tenho que me virar com o que dá para fazer com amarelo puro, como sombra. Então isso gera um resultado interessante e é um pouco delicado de trabalhar. Eu fiz alguns sketchzinhos aqui do lado para testar um pouco e eu descobri uma coisa que vai me obrigar, né? Para variar, o amarelo sempre obriga a gente a fazer coisas que as outras cores não pedem, assim, sabe? O amarelo ele é aquele diva, é impressionante. Vocês vão descobrir conforme vocês façam estudos. É, então, o que eu descobri? Não sei se dá para ver direito aqui, ó. O branco do papel é mais branco que o meu branco do guache branco. Puro. Isso aqui eu guache puro, branco. Então, eu vou ter que usar o branco do papel para luz. Para eu ter, tá vendo aqui, ó, um valor alto a mais. Senão eu não vou conseguir dar os highlights. Então, ele vai me obrigar a trabalhar mais ou menos parecido com aquarela. Vejam os testes que eu fiz aqui, né? Do lado, é legal fazer uns thumbzinhos às vezes. Então vamos lá. Não vai dar para mostrar a referência hoje, porque a referência está no computador. Não tem como eu colocar o computador aqui na frente para vocês. Mas é uma referência simples. Na verdade, tem isso também. A questão do amarelo. Não dá para... Amarelo como sombra, não dá para fazer... para criar muitas situações onde isso funciona. Então, você fica meio limitado. Eu vou buscar fazer algo simples. Eu não posso construir demais também. Então vou trabalhar com umas linhas bem clarinhas a princípio aqui. Mas vou fazer menos estrutura do que eu costumo fazer. Deixa eu ver, eu vou acompanhando aqui na tela do celular para ver se está aparecendo o tom. Mas então, como a gente costuma dizer em aula, o amarelo, se vocês pensarem bem, ele não existe amarelo escuro. Se começar a tentar escurecer o amarelo, ele vira outra cor. Então, por isso que eu falo que o amarelo é diva. Porque só aceita ser luz, no máximo meio tom. Eu peguei uma escultura de referência, um fragmento de escultura aqui, de um Buda. Eu acho que essa figura, a sombra amarela, vai dar um brilho para a imagem, que eu pensei numa figura meio de Buda. Podia combinar com essa sombra brilhante. Você vê que eu dou uma olhada às vezes na forma que tá aparecendo na câmera do celular e realmente tem uma parte do tom que perde. Eu vejo que ele dá uma estouradinha no contraste. Mas tudo bem, porque eu vou compensando isso depois. É que eu não posso me dar muito ao privilégio dessa vez de perder tom, porque meus tons estão contados no dedo. A outra coisa que eu fiz foi trazer um secador de cabelo, porque o dia tá frio
e pode ser que demore muito para secar. Daí eu vou ficar prejudicado aí. Eu percebi, por exemplo, ontem fazendo os testes, que se eu secar bem e vier com uma outra camada bem densa, eu consigo achar um valor tornar um pouco mais baixo ainda do amarelo. Então tô confiando que se eu meter o secador por cima depois e vier trabalhando com amarelo denso, eu ainda consigo fazer mais uma marcaçãozinha de sombra. Mas como eu havia dito, a luz principal vai ter que ser feita pelo branco do papel. Curioso isso. Não estou acostumado a ter que apelar para o branco do papel num guache, né? É um recurso bem mais de aquarela. Mas não tem problema também. Na verdade, o guache ele tem, né, todos os recursos da aquarela. Assim, não é a mesma coisa. Eu já fiz alguns testes. A aquarela ela flui melhor, mesmo usando papel de algodão. Acho que a composição da tinta é mais leve, não sei, ela espalha mais. Bom. Eu vou vir agora, falando em aquarela, com o pensamento de aquarela, então. Eu vou fazer o quê? Eu vou reservar o branco da luz e vou começar a cobrir as áreas de sombra. Mais ou menos da forma como eu faria. Agora bem, na verdade, da forma como eu faria se eu estivesse trabalhando uma aquarela. Acho que essa é a questão que vai ficar mais marcante, né? Como uma diferença dessa demonstração para as outras. É realmente o fato de ter que usar o branco do papel para fazer o highlight. Depois, né, posteriormente, aí, eu vou testando outras marcas de tinta e vou ver se essa questão do branco não chegar lá é algo da marca da tinta que eu estou usando agora ou não adianta, o branco do papel vai ser sempre mais branco do que o branco do guache. Vou falar para vocês que precisava testar mais. Não só na pintura, fazer teste mesmo, quadradinho do lado de quadradinho. Pintar é legal, mas esses testes são importantes também. Então vejam que eu vou cobrindo e vou deixando o branco. O branco opaco, eu percebi que ele vai formar um meio tom interessante. Engraçado isso. Tem uns filetes, tem uns pontinhos de luz. Tô até lembrando das aulas do Cárcamo aqui agora, recortando a luz com o branco do papel. Estudar aquarela é muito legal também para melhorar a técnica do guache. Sempre aconselho, podendo,
Aí tem aí diversos professores. O Cárcamo é o rei, né? Dos professores de aquarela. Não é o único professor, mas, poxa, acho que é o professor dos professores. Difícil não ter alguém que não foi aluno do Cárcamo, que dá aula hoje de pintura, de alguma coisa. Aqui no Brasil, em São Paulo, pelo menos. Se não foi, queria ser. Engraçado, esse grau de pintura com amarelo, eu fiz pouquíssimas vezes. Vou admitir que não tinha muito por que usar. A minha vontade aqui era tacar pelo menos um pouquinho de magenta para fazer um tom mais escuro. E eu nunca me impedi de usar uma cor. Aqui eu estou inclinando, tá, a pranchetinha para a tinta escorrer. Ó, fazer um efeito aqui. Tá vendo? Eu tenho que fazer um malabares aqui com papel, mas é só para forçar a gravidade, para empurrar a tinta para baixo. Bom, vou colocar mais pigmento na paleta, porque até agora eu estou usando bem aguado, né? Eu vou usar uma hora esse guache amarelo, eu vou entrar com uma pá de tão denso que ele tem que ficar em algum momento aí, para poder surgir algum contraste. Deixa eu arrumar o papel aqui para ficar posicionado. Vamos lá, mais uma leve então. Vou aproveitar para secar. Ó, barulho. Como eu coloquei bastante água aqui, eu vou secar bem, deixar bem sequinho, para voltar agora colocando um guache denso nos tons mais escuros. Às vezes eu deixo bem perto assim, o secador mesmo do papel. Vou colocar mais perto aqui. Dá para vocês verem melhor? Tá vendo que os brancos estão bem recortados? Dos highlights. Agora eu vou começar a marcar esses highlights, a borda deles, com o amarelo denso. Assim eu faço o contraste deles aparecer mais. Então, um dos segredos, às vezes, da pintura, não é segredo, né? Segredo é engraçado. Um dos princípios que você pode recorrer, acho que é melhor dizer assim, muitas vezes, é encostar o seu tom mais escuro no seu tom mais claro. Então eu pego ali onde está o branco e eu ponho o amarelo puro do lado do branco. Porque eu garanto, assim, que eu vou ter a maior quantidade de contraste possível. Certo? Porque o contraste ele surge do encontro ali dos dois tons. Então colocar a luz aqui, a sombra aqui, você afastou o escuro do claro, encosta uma na outra, né? É claro que tem que avaliar se é o momento certo, sempre. Não adianta, nada é fórmula, né? Essas coisas não são
receita de bolo nunca funciona na pintura. Então você pensa antes de fazer, óbvio. Deixa eu ver. Ó, não começou a dar um pouquinho de contraste? Reparem que eu uso bastante escultura de referência. Isso aqui também é uma escultura de um Buda. A escultura, eu gosto muito de seguir o padrão abstrato, tridimensional do escultor. Para fazer um olho, um nariz, às vezes. Quando você vai pegar uma pintura, muitas vezes a pessoa cai naquela tentação da fórmula realistinha. Pintor mais contemporâneo que usa foto também, fica aquela solução de foto. Escultura, principalmente escultura, sei lá, do Buda de 1000 anos atrás. As questões estéticas, né, culturais eram bem diferentes das nossas. Então, muitas vezes não é que seja melhor, né? Eu não gosto de pensar como melhor e pior, mas é diferente, fica exótico. E daí eu posso incorporar muitas vezes essa solução no meu repertório, no meu trabalho estilizado de cartoon. Eu aprendo muito fazendo as releituras. Sempre me ensina muito. Vou escurecer mais o lábio superior. Para dar um contraste maior. Ó, tô começando a ver ali. Mas vocês veem que é um trabalho mais cuidadoso no fim das contas. Não tenho muitas segundas chances. Se eu perder o branco do papel, eu não consigo voltar. Quando eu estou fazendo uma pintura mais convencional em guache, eu não me preocupo tanto, porque eu sei que depois eu volto. Aqui também, ó. E cuidado para não exagerar, para não virar um desenho monocromático, né? A ideia é que ainda mantenha a linguagem da pintura. Deixa eu mostrar mais de perto. Tá vendo? A sombra amarela. Vixe, né? Então você vê, de novo, o amarelo me obrigou, não digo, as cores são como pessoas, não adianta conhecer uma pessoa e achar que sabe a respeito de todas. Tem que gastar um tempo para sacar individualmente cada uma delas. Daí vocês vão aprendendo as características, né, que cada cor carrega consigo. E não é algo que eu possa simplesmente falar, escrever num texto. O amarelo é isso, aquilo. A palavra que eu vou usar para descrever o sentimento não é tão forte quanto o sentimento em si. Então, o melhor jeito que eu tenho, eu acho, de falar do assunto é mostrar como eu estudo. Estava até conversando com o Rafael aí. Esses dias um ex-aluno, amigo, agora virou amigo. Conversando pelos comentários ali do canal mesmo. Ele estava falando da questão das ilustras que eu faço, que tem um processo realmente um pouco diferente da pintura
desse processo que eu estou fazendo aqui da pintura relâmpago, vai? Que eu chamo de pintura relâmpago. Porque isso que eu estou fazendo nos vídeos, eu não considero necessariamente o meu trampo. Com certeza não é meu trampo como autor. Isso aqui, na verdade, é o circuito de estudos que eu fui criando para eu aprender a pintar. Meu trabalho mesmo, eu considero meu trabalho de quadrinho, meu trabalho de pintura quando eu faço no Cartoon, não tanto esses que eu uso referência fotográfica, que eu uso a partir de uma escultura. Isso aqui para mim são meus estudos. Acho que vocês deviam encarar assim também. Isso aqui não é... O objetivo final não é saber pintar desse jeito. O objetivo final é saber pintar desse jeito e daí aplicar a técnica no seu desenho pessoal, no seu estilo pessoal. E o seu estilo, eu não vou dizer como fazer. Vocês vão inventar. Eu vou ensinar, eu vou mostrar uma forma legal de estudar a pintura. Mas daí cada um inventa o seu estilo aplicando a técnica da pintura, esses princípios aqui, num desenho estilizado ou realista, mas no desenho seu, no seu desenho como autor. Daí eu não digo nada. Cada um faz do jeito que quiser. Então, para mim, isso que eu estou passando nos vídeos é um método de estudo. Não é um estilo de pintura ou falando que é assim que todo mundo tem que fazer. Não é isso de jeito nenhum. Foi o que eu usei para estudar mesmo, né? Foi isso. Eu treino ainda artes marciais, sempre gostei. E para mim o treino de artes marciais está meio ligado ao treino de pintura, porque é semelhante a disciplina que precisa ter, encarar como algo que é a longo prazo. Calma aí que eu fiquei... Às vezes eu fico em silêncio porque eu tô passando um tom bem sutil aqui. Tem que guardar esse highlightzinho aqui debaixo do nariz, mas não posso, só tem que fazer o tipo do frottis. Só que na aquarela, né, não é frottis, você vem com água mesmo. Legal. É uma escultura de metal, né? Eu escolhi também uma escultura de ouro, sei lá, de ouro não, mas dourada, para ajudar no contexto. É claro que a escultura tem tons bem escuros, né? Eu posso postar no Facebook, eu posto a referência. Que aqui eu não vou ter aqueles tons escuros do metal mesmo, não vai ficar parecendo de metal, mas vai lembrar, né, por causa dessa coisa do amarelo com o dourado. Dourado mesmo você precisa de mais tons, né? Principalmente precisa de uma ajuda lá do magenta. Até o do ocre, né, que vem com azul, quando você mistura o azul na brincadeira. Mas ó, como eu joguei um tom escuro do lado do branco, vocês estão vendo que ele está acendendo? Por isso que foi essencial que eu reservasse o branco. Acho que o macete era esse que precisava passar nesse tipo de estudo. Mas se um dia eu encontrar um guache branco, mais branco que o branco do papel, eu faço um vídeo só para falar dele. Por enquanto, tem que usar o branco mesmo, do papel, para fazer o highlight. Porque o estudo de valor tonal com amarelo sem preto, a gente não pode se dar o luxo
de perder um tomzinho mais claro da chave alta. Simplesmente tem que usar tudo que está ao nosso alcance. Espero que com o tempo, essa forma, né, ao longo dos vídeos, vocês vão percebendo esse padrão. Do jeito que eu acostumei a trabalhar as cores. No fim das contas, eu acho mais simples. Bem mais simples. Mas tem que investir um tempo fazendo amizade com a galera aí, ó. Conforme você vai fazendo amizade com as cores, elas vão entregando os segredos. Beleza. Quase meia hora. E eu já consegui avançar. Como eu falei, não vai ser um trabalho cheio de detalhes. Muito pelo contrário. Uma coisa curiosa, né? Vamos refletir aqui. Essa coisa diva aí do gouache. Pensem em qual situação essa paleta serviria. Já viram falar de Color Script? Color Script é uma... Eu sigo bastante a ideia do Color Script para planejar cor, principalmente de quadrinho. E no Color Script, você planeja a atmosfera das cenas. A paleta de cor de cada cena, dentro do storyboard, ali, dos layouts principais, de um filme, né, de uma história em si. E daí pensa, você falou, a pessoa que está fazendo Color Script, quando que um amarelo com branco cairia bem? Seria essencial. Que tipo de cena? Que momento? Eu coloquei um Buda aqui pensando nesse momento de iluminação do budismo, porque, né, como eu falei, fiz um Jesus uma outra hora. O tema não é o mais importante aqui, mas o uso que a gente pode fazer do tema, né? Então, o budismo tem a coisa da iluminação, a cor amarela é bem presente lá nas imagens budistas, nas túnicas deles. E poxa, se eu estou fazendo uma cena que a sombra é amarela pura e a luz é o branco do papel, a questão da iluminação está presente ali. Quer dizer, o conceito iluminação, se eu conseguir trabalhar, evocar com a figura do Buda, melhor para mim, mais forte a mensagem. Não. Cuidado às vezes para não ficar uma linha muito desenhada, né? Mas ao mesmo tempo um pouco da linha é legal. Essas linhas brancas, né, que vão formando de luz. Porque, pô, o metal, tem que sempre pensar nisso, né? A superfície, se eu estou desenhando, pintando uma coisa que descreve uma superfície, o material específico de uma superfície, ele vai ser percebido por conta da luz, né? O que acontece? O metal, muitas vezes é uma superfície polida.
Então a luz ela tende a criar recortes. Se é uma superfície áspera, ela não cria recorte. Quer dizer, ela cria um recorte, mas não é tão... A luz não fica desenhada de forma tão linear, né? Você pega aqueles para-choque de Cadillac, cromado, que reflete o céu, reflete as pessoas que estão em volta. Você vai fazer uma pintura daquela, a luz do para-choque é um monte de filete. Ó, agora eu acho que eu vou secar novamente, que eu percebi isso também. Só quando seca é que eu consigo fazer um tom mais escuro de sobreposição. Vou dar mais uns tons, vou pôr o branco, mas o branco vai ser mínimo o trabalho. E eu vou postar também o scan depois, para vocês verem um pouco melhor, né? Tá vendo aí a marcação? Não tem como, galera. Se o tom escuro, se a chave mais baixa é o amarelo, o desafio mesmo é se virar para conseguir, com o amarelo puro, fazer a sombra. É meio que essa a lição do dia. Tem uma hora que você coloca o tom lá, vê, secar, e se não dá para ir mais no escuro, sua única opção é clarear. É claro que, por exemplo, na vida real, que eu digo, não numa situação de um estudo, que é um estudo, eu vou fazer o que dá para fazer para tirar uma lição desse estudo, né? Eu até falo, não tenta fazer uma obra de arte. Não é a hora de fazer obra de arte, é a hora de fazer estudo. Estudo não tem que ter muito apego. Qual que é a função de um estudo? A função do estudo é ensinar umas lições aí pra gente. Então é isso que vocês estão buscando. Às vezes a galera fala, mas não ficou bonito, fica feio, eu queria... Sabe, a gente não faz pra postar no Instagram, a gente não faz pra ganhar elogio necessariamente. Por mais que isso nos ajude uma hora, talvez, como incentivo, não sei, mas né, ver as pessoas reconhecendo que tem uma qualidade, é legal, isso é gostoso, mas não é esse o objetivo. O objetivo das pinturas é ajudar a gente a entender melhor a linguagem da pintura, a aprender a pintar melhor. Inclusive tem uma galera, às vezes, eu vou até pedir desculpa aí quando eu não consigo acompanhar o trabalho de vocês. Eu sei que tem uma galera que começa a fazer os estudos a partir do canal aqui, e eu queria, de alguma forma, poder dar um feedback melhor, mas não dá, galera. Às vezes eu vejo a mensagem, eu começo a responder, consigo responder com um pouquinho mais de tempo, às vezes não consigo, mas eu já faço os vídeos aqui, mas, putz, quando eu não tô fazendo vídeo, eu tô tocando meus trampos. Daí, se eu parar para ficar avaliando e acompanhando e dando feedback, eu atraso tudo minhas coisas. Então vou pedir... Já dou aula, né? Na aula, na verdade, é o melhor momento de dar esse feedback, porque é rápido, eu mexo no trabalho do aluno, eu sei que o pessoal, não é todo mundo que pode fazer a aula, que mora perto, que tá com condições agora, mas continuem pintando. Se eu não posso dar um feedback, faz mais um. Pensa que não é para ficar bonito agora, não vai ficar bonito agora. Pense assim até. Não é a hora para se preocupar com ficar bonito. O negócio é fazer vários e tirar as lições que cada pintura tem para ensinar para gente. Cada exercício. Então não se apavorem. E não pintem logo de cara o próprio desenho. De novo, não é a obra de arte, não é a hora de fazer obra de arte. Então, faz releitura. Nem foto eu aconselho fazer. Aconselho fazer releitura de pintura e escultura.
Ó, tô chegando lá. Vou pôr o branco e ver o que o branco pode fazer por mim. Gozado que esse branco ele parece ter um pouco de magenta nele, por isso que ele não serve pro highlight. Tá vendo aqui, ó? Beleza. Vamos descobrir agora o que o branco pode fazer por mim. Então, quando forem estudar aí, lembrem-se, releituras, esculturas, tudo que vocês puderem fazer que esteja às vezes relacionado a conhecer melhor o trabalho de outro artista, né? Principalmente alguns desses artistas aí do século XIX que, na minha opinião, criaram realmente o pintura relâmpago. Eu só fui vendo o jeito que eles trabalhavam uma hora e tentando achar o meu jeito ali de fazer, mas putz, se não fosse esses Sargent, Sorolla, Zorn, são tantos os pintores que vieram antes da gente e pô, passaram a vida explorando a pintura, dando uma subindo o nível ali da coisa. Ó, tá vendo que eu tô vindo com opaco agora? Ele mata um pouco da saturação. Ele cria um meio tom. Minha chave alta é um meio tom aqui no amarelo. Ele serve às vezes para recortar um pouco aqui dentro, ó. Tentar deixar um pouco mais falhadinho. E agora limpar o pincel de novo, já que está bem seco. E vou agora usar o amarelo puro. Ó, deixa eu colocar aí na frente do... Tá vendo aqui, ó? Plof. Se ficar marcando, até cai uma gota de amarelo aqui. Vou usar ele assim para ver se ele nessa densidade ajuda a criar um último tom mais baixo, para que eu possa dar como encerrado, porque como eu falei, não tem muito para onde ir quando você está usando somente o amarelo, né? Eu já escolhi uma referência também um pouco mais simples, que usa o branco, bastante branco, né? Uma chave bem alta, já tem que pegar uma referência que é uma chave alta. E agora, como eu falei, pintar com uma pá. Porque a minha maior, quer dizer, a minha chance de obter o contraste agora é com o amarelo direto do tubo. Então, nem que seja para colocar ele tão espesso que ele projeta uma sombra, sabe? Tipo o Van Gogh fazia. Tem umas manchas na pintura do Van Gogh que não é o pigmento. É o pigmento tão denso que tem uma sombrinha.
projetada da maçaroca de tinta. Então, é isso, é permitido na hora do desespero. Ó, minha gente, vou falar pra vocês. Isso aqui, não sei se era ir muito além disso que eu planejava mesmo. Como eu falei, não é o tipo de pintura para ficar muito tempo. Não é o tipo de pintura que tem muitos tons para poder ficar eternamente elaborando, né? E a atmosfera que passa é essa coisa de iluminação, sei lá, ou de explosão, dependendo, né, num frame e outro que vocês estão fazendo de uma explosão, de um poder mágico, alguma coisa. Às vezes usar isso no meio, fazer o amarelo como sombra, cria um efeito interessante. Então, não descartem, né, esse tipo de paleta. Vamos pensar assim, todos os exercícios nos dão uma paleta em potencial. Certo? Então essa é uma paleta em potencial que pode ser usada se a gente encontrar uma razão dentro da nossa narrativa, da nossa necessidade de pintar, para trazer esse tipo de atmosfera à tona, né? Beleza? Vou fazer um respingo de amarelo aqui, ó. Quase não aparece. Mas é isso então, meus queridos. Vou subir aqui mais, ó. Vou escanear, vou postar uma imagem mais definida aí também, né, com a luz um pouco melhor talvez. E em breve vou continuar os estudos com amarelo, monocromáticos, mas daí usando preto. Tá certo? Um grande abraço para todos aí e até a próxima!